Olá! Tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo hoje respondendo perguntas da caixinha. Eu já fiz outra vez, então se você perdeu, clica aí pra ver o primeiro. E agora eu vou fazer mais um. As perguntas são bem aleatórias, conforme eu via que fazia sentido responder, e caso eu não tivesse respondido já no outro vídeo. Porque geralmente, a maior parte delas estão perguntando se a gente quer outro filho. E isso eu respondi no outro vídeo já. Então, vou começar. Mas antes de começar, deixa eu lembrar vocês de que se vocês gostam desses vídeos, se inscreva no canal, desses vídeos dos outros que a gente faz aqui também, que é muito importante pro canal crescer, pro YouTube entender que vocês estão gostando e que vocês querem receber mais recomendações. Muita gente eu sei que passa batido, eu vejo ali a quantidade de gente que tá assistindo é muito maior do que a quantidade de pessoas inscritas, então se puderem se inscrever, por favor, façam isso agora e volta aqui pra assistir o resto do vídeo. Primeira pergunta, de gaúcha pra gaúcha, qual o frio mais frio, de Londres ou do Rio Grande do Sul? Depende. Se for o frio do lado de fora de casa, é de Londres com toda certeza. Londres, se tá 10 graus, a sensação térmica aqui é menos 5 quase. É muito gelado andar na rua, mesmo que a temperatura não esteja tão baixa. Mas dentro de casa não tem comparação. Rio Grande do Sul é o lugar que mais se passa frio no universo, eu acho. As casas não são preparadas pro frio como elas são aqui em Londres. Aqui os lugares tudo tem um bom isolamento térmico e todas têm aquecimento. Então a gente não passa frio na maior parte do tempo porque fica a maior parte do tempo dentro de casa. No Rio Grande do Sul, se passar frio dentro de casa, gente, é um horror. Pergunta muito recorrente ultimamente e que eu acho que vale responder porque tem muitas mães preocupadas e angustiadas e que talvez essa resposta ajude muitas delas. A Alice já saiu da fralda? Ela usa o banheiro? Ou como tá sendo o desfraude aí? E muitas mães me relatando que tá sendo difícil o desfraude com elas. Já fiz um post sobre isso há um bom tempo atrás, mas ele tá bem desatualizado, então vou atualizar vocês. A Alice usa fraldas ainda. O normal é a criança fazer o desfraude entre 2 e 4 anos. O que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que estimular, conversar e esperar o tempo da criança. E é isso que a gente faz aqui. A gente não tem a menor pressa. Ela ainda não tem 3 anos, ela tem 2 anos e 10 meses agora. Tem alguns sinais que demonstram que ela tem capacidade de controle de esfíncter, que geralmente não acontece antes dos 2 anos. Então algumas mães que querem apressar isso, não viajem. Pensem bem que é depois de 2 anos que a maioria das crianças começa a ter esse controle físico, mas não é só o controle físico que é importante. Tem questões sociais e tem questões de interesse mesmo da criança. Alguns sinais físicos demonstram que a criança tem capacidade de controle de esfíncter. Pular com 2 pés, subir escadas sem apoio, e tem algumas outras coisinhas que eu não lembro mais de cabeça agora, mas que a Alice já tem isso. Um pouquinho antes dos 2 anos eu percebi que ela já tinha todos os sinais. Entretanto, ela não se interessa ainda em parar de usar fraldas. Ela se interessa por usar o banheiro. Ela tem uma escadinha que ela mesma vai lá, às vezes coloca no vaso e vai fazer xixi, já fez cocô também. Tem épocas que ela quer ir toda manhã, quando eu vou fazer xixi, ela também faz, mas ela não tá interessada em nada além disso. A gente conversa bastante com ela, fala que se ela tiver interessada em fazer xixi no vaso, ela não precisa mais usar fralda, porque ela reclama que ela não gosta de trocar fralda. E eu acho que é o mais legal e mais respeitoso pra criança é que a gente entenda e respeite o tempo dela, porque não tem por que eu acelerar um processo que é único dela. Uma outra relação que com frequência aparece é relacionando inteligência com o desfraude. Falam, mas a Alice é tão inteligente, como ela ainda usa fraldas? E a verdade é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O tempo que a criança demora pra desfraudar ou não tem nada a ver com ser inteligente ou não. As crianças têm o tempo delas e o ritmo delas e vai ser diferente de uma criança para outra. E eu acho que vale a gente conduzir de uma maneira respeitosa, acolhendo e respeitando o tempo da criança. Eu não vejo nenhum mérito em saber qual a idade que a criança desfraudou ou não. Eu não faço ideia que idade eu desfraudei ou qualquer um dos meus irmãos, por exemplo, porque isso não tem a menor importância. Aliás, processos de desfraude mal feitos, mal efetuados, forçados, podem gerar problemas futuros. Às vezes a gente vê uma criança que faz xixi na cama até os 15 anos. Muitas vezes pode ter sido em decorrência de ter sido feito um processo de desfraude mal feito. Então acho que é um assunto sensível e que vale tomar cuidado com isso e se tiver dúvida procurar um especialista. E aí é isso, essa dica que eu queria dar pras mães. Entendam os tempos dos filhos de vocês e não apressem as coisas. Não sei se ficou claro, mas eu só queria dar uma contextualizada nessa questão de desfraude. Eu acho dar uma aprofundada um pouquinho melhor. Espero que ajude as mães que estão um pouco ansiosas. A Alice não parece uma criança que faz birra, ela é muito inteligente. Aqui, de novo, não existe relação de birra com inteligência. A birra, que se chama de birra, na verdade, é um descontrole emocional, que as crianças não têm capacidade ainda de lidar com algumas emoções, porque elas não têm o cérebro totalmente formado. E ser inteligente ou não, não tem nada a ver com fazer birra ou não. Imaginem que o cérebro da criança está em formação. Ela não tem capacidade de fazer aquilo porque ela não tem
ferramenta ainda pra fazer aquilo, ela não tem um pedaço do cérebro formado. Com o passar do tempo que ela vai construir isso, ela vai ter capacidade de aprender a lidar com as emoções no momento que o cérebro dela for se desenvolvendo, mas na idade que ela tem hoje, que ela tem 2 anos, é impossível que ela faça. É a mesma coisa que querer que uma criança que recém-nasceu saia caminhando, ela não consegue porque ela não tem formação ainda para aquilo. Então uma criança muito pequena, independente de quão inteligente ela seja, ela vai ter descontroles emocionais porque ela não consegue lidar com algumas emoções ainda. E só com o passar do tempo que isso vai acontecer. E, ao contrário de que muita gente pensa, isso também não tem a ver com malcriação, com ser mal educada. Isso é só natural de todas as crianças. E a gente precisa aprender a aceitar isso e a lidar isso e acolher essas crianças e enxergar a birra como uma coisa natural e que a gente tem que ajudar eles a passarem por isso. E não a gente achar que eles não são inteligentes ou que eles estão nos desafiando ou que eles são mal criados, que isso não vai ajudar, porque eles não vão conseguir aprender antes de ter essa formação desse cérebro. Então o que a gente consegue fazer é só acolher e ajudar eles a passar de maneira menos sofrida por essas angústias. Reparei que vocês não têm proteção nas escadas. Isso não preocupa com a Alice pequena? A gente, logo que mudou pra cá, como a gente morava num apartamento sem escadas, a gente veio pra cá, pra essa casa que tem 2 lances de escadas. Toda vez que eu posto a Alice próximo de uma escada, vem essa pergunta muitas vezes, dizendo que é perigoso, que deveria ter proteção. E a gente não acredita que seja necessário proteção por diversos motivos. Um deles é porque, pela idade da Alice, ela já tem capacidade de compreender, entender que aquilo ali é perigoso. Desde que a gente mudou pra cá, ela sobe com a gente, agora ela já sobe sozinha também, mas ela só desce com a gente junto. Quando ela quer descer, ela nos chama pra gente ir junto na escada com ela. Por mais que ela saiba descer sozinha, ela espera a gente chegar perto pra ela se sentir mais segura e a gente se sentir mais seguro também de que ela tá descendo, se ela tropeçar ou qualquer coisa assim, tem alguém ali junto com ela. Nunca aconteceu nada, nunca nem tropeçou nem nada. A gente tem consciência também de que essa escada é uma escada alta, mas é uma escada revestida com carpete, que tem madeira na parte de baixo, ela não tem um concreto ou alguma coisa que seria muito grave. Eu sei que algumas escadas, especialmente no Brasil, às vezes são vazadas ou são de piso frio, que é uma coisa muito mais perigosa, né? Então a gente não vê tanto risco assim, e aí a gente pesa então de riscos e benefícios de não ter uma proteção. A gente acha que não tem necessidade. Além disso, a gente gosta muito da linha que Montessori segue, e ela fala muito em a gente dar um ambiente seguro para a criança, mas também dar confiança para ela, instruir ela quando ela tem capacidade de entender, confiar na capacidade de compreensão da criança. Montessori fala de copos de vidro como exemplo também, que a Alice usou desde muito pequena e que ela era muito favorável a isso, porque a criança tá usando aquele copo com supervisão, e se acontecer alguma coisa, tem alguém ali por perto. Então, tipo, os riscos de acontecer alguma coisa também são pequenos quando a gente tá presente e não deixa tudo nas mãos da criança só, e ao mesmo tempo a gente confia nela e dá orientações pra ela. Isso deixa ela mais segura, pra ela conseguir aprender a ter responsabilidades e a assumir os riscos ela mesma também. Então acho que resumidamente é isso. Vocês já levaram a Alice no oftalmologista pra ver porque ela olha de lado? A gente já levou sim, e o oftalmologista falou que tá tudo certo com a visão dela e que ela não tem dificuldade nenhuma pra enxergar. O que já era uma suspeita bem forte minha, dado que eu já tinha reparado que ela não olha de lado quando ela quer enxergar algo, mas quando ela tá pensando em algo. Quando ela tá procurando alguma coisa pra ver, às vezes ao longe, ela olha reto assim pro local que ela tá olhando. Ela faz essa coisinha de olhar pra um canto do olho quando ela tá pensando, quando ela tá raciocinando, acessando alguma informação no cérebro dela. Acho que é algum mecanismo do cérebro pra ela acessar aquela informação. Se vocês repararem, provavelmente nesse vídeo eu fiz várias vezes isso. Depois que a Alice nasceu e que a gente percebeu que ela fazia isso, eu comecei a prestar atenção nos meus vídeos, e quando eu tô pensando em alguma coisa, eu faço isso, e não é pouco. Na verdade, hoje em dia eu me concentro pra não fazer isso o tempo inteiro, porque a minha vontade, assim, quando eu tô raciocinando, é ficar olhando lá pro cantinho. Então é isso, é o jeitinho dela mesmo. Até que idade Alice dormiu com vocês no quarto e como foi a transição para quarto dela? Ela dormiu com a gente dos 4 ou 5 meses na nossa cama até os 2 anos e 3 meses, que foi quando a gente se mudou pra essa casa, e ela passou a ter um quarto só pra ela. Desde o primeiro dia que a gente mudou pra essa casa, do primeiro dia não, do dia que chegou o colchão, foi uns dias depois. No momento que ela passou até a caminha dela, o quarto dela, ela passou a dormir na cama dela e segue dormindo até agora, pelo menos. A adaptação foi meio tensa os primeiros dias, porque ela acordava muito à noite ainda, mas durou menos de uma semana. Eu acho que foram 5 dias assim que ela acordava, chorava, eu tinha que ir lá. E aí depois de um tempo ela passou a acordar muito menos, ela dorme geralmente
ela dorme a noite inteira, mas lá pelas 5 da manhã, muitas vezes ela levanta e vai pra nossa cama. Nos dias que ela tá mais gripadinha, ou que ela tem alguma coisa que interfere no sono dela, ela às vezes acorda de madrugada e vai pra nossa cama. Mas a maioria das noites, ela dorme a noite inteira na caminha dela. Por que não fala inglês com a Alice também? O convívio de outras crianças daí vai exigir. Então, a escolha de não falar inglês foi muito pensada e muito estudada, porque a gente procurou saber o que seria o ideal no caso de nós, pais estrangeiros, vivendo num país que fala uma língua diferente da nossa língua materna. Existem mais metodologias de como fazer esse ensino das duas línguas, mas o que parece ser mais tranquilo e funcionar melhor pro nosso cenário seria a gente seguir sempre falando a nossa língua materna com ela e ela falar inglês na rua, na escola e nos outros lugares. Porque a gente introduzindo o português desde cedo e falando sempre português com ela, a gente tem uma garantia um pouco maior de que ela vai manter o português sólido na vida dela. Morando aqui e tendo contato com a língua inglesa no dia a dia, ela vai acabar tendo a língua inglesa como a língua principal dela e a língua mais confortável. Imagina que daqui a um tempo, quando ela for pra escola, ela vai ficar 7, 8 horas conversando com os colegas e com os professores em inglês e menos horas conversando com a gente em casa em português. Com o passar do tempo, ela teria riscos de perder o português se a gente falasse com ela em inglês em casa também, porque para ela seria mais confortável e ela provavelmente falaria com a gente em inglês também. Então, esse é o principal motivo. Existem pesquisas sobre isso e existem orientações, e essa é uma orientação muito forte para pais de estrangeiros que moram num país que fala uma língua diferente, que querem que os filhos continuem falando a língua materna e que querem que tenham os dois idiomas de uma maneira fluida e mais segura e fácil. Porque a Alice te chama de Margarida. A Alice anda numa fase que ela tá muito apaixonada pelos personagens da Disney, ela lê muitos gibis, a gente lê muitos gibis pra ela, né? Ela não lê ainda. E ela gostou de se envolver e de entrar nesse mundo. Então, como ela fica na imaginação dela dizendo que ela é a Minnie, ela acabou assumindo um personagem pra mim e pro pai dela, que são as pessoas que mais convivem com ela, né? No dia a dia. E ela acabou escolhendo eu pra ser a Margarida. Imagino que por ser a melhor amiga da Minnie, né? Então tem algumas histórias que elas estão juntas, então imagino que ela tenha identificado isso. E o Pateta, como o pai dela, eu acho que por ser o personagem mais legal da turma da Disney. Algumas pessoas perguntam, vocês não acham esquisito ela chamar de Pateta? Não, gente, eu acho incrível, eu acho fofíssimo que ela chame a gente de Pateta e Margarida. Algumas pessoas perguntam se ela não estão mais chamando de mãe ou pai. Claro que sim, ela brinca de chamar a gente, eu acho super fofo, mas ela também inverte quem são os personagens, ela continua nos chamando de papai e mamãe. É o mundo da imaginação dela que eu acho fofíssimo e eu amo essas fases, eu amo acompanhar. Como se sentiu com a chegada da pandemia tendo uma bebê pequena? Eu acho que a minha reação talvez tenha sido um pouco diferente da maioria das pessoas, especialmente mães com crianças pequenas. Quando a pandemia começou, eu estava totalmente sufocada, sobrecarregada, cuidando sozinha da Alice o dia inteiro. Ela tinha 9 meses e desde que ela nasceu, eu que passava os dias com ela, cuidando dela. Quando a pandemia começou, o Schiller pôde começar a trabalhar de casa. E ele trabalhando de casa me deu um suporte muito forte no meu dia a dia. Se eu queria 5 minutos pra ir no banheiro, eu podia ir no banheiro com calma, porque eu sabia que tinha alguém. Por mais que ele trabalhasse a maior parte do dia, eu sabia que tinha alguém ali pra dar suporte, tipo, um tempinho que ele tinha no trabalho, ele ajudava. Ele não tinha aquele tempo todo de deslocamento que ele usava antes, quase 1 hora por dia pra ir, mais 1 hora por dia pra voltar. Então, pra mim, foi quase que leve o começo da pandemia. Por mais preocupada e ansiosa que eu tivesse com o cenário, com o mundo e tal, o meu dia a dia e as minhas rotinas melhoraram muito. Eu me senti muito mais leve e mais feliz com ele em casa o dia inteiro com a gente. Minha reação talvez tenha sido um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Mas é que tava muito pesado pra mim ficar sozinha e dar conta de tudo e não conseguir fazer mais nada além disso. Você não fica preocupada de sua filha crescer e optar por não gostar dessa exposição? Acho que ninguém opta por gostar ou não. A pessoa gosta ou não gosta, né? Ela pode optar por não querer aparecer mais. Tem muita pergunta que me fazem sobre exposição e eu acho que é um assunto bem complexo, que talvez a gente precise de um vídeo só pra isso. Vou tentar elaborar os conteúdos aí e tentar trazer pra vocês o que eu penso de uma maneira lógica e que eu consiga transferir as minhas emoções e os meus pensamentos com relação a isso. Eu não tenho medo de que ela não vá gostar, mas eu sei que existe essa possibilidade. Eu não fico pensando nisso porque eu não quero antecipar coisas, porque eu acho que podem nunca acontecer. E se por acaso ela não
quiser mais aparecer, em qualquer momento que seja, ela não vai mais aparecer. E é simples, sempre foi simples. E sobre ela não gostar de ter aparecido, eu acho que é um risco que os pais correm de qualquer coisa que eles façam com relação aos filhos. Então, se eu tivesse escondido ela, por exemplo, e impedido ela de ter tido esse tipo de oportunidade, talvez ela também não gostasse. Talvez ela dissesse, mas mãe, por que você não deixou eu aparecer e quem sabe a gente ter muitas oportunidades com isso? Enfim, a gente tem uma tendência geral de achar só os lados negativos e pensar nas coisas que a criança está perdendo, mas a gente pode olhar também pelo lado de que a criança está ganhando muita coisa. E eu enxergo muitas coisas positivas, tanto para ela como para nossa família. E é por isso que eu não tenho esse medo, não. Eu sei que isso pode acontecer, mas eu não penso nisso, e porque pode ser que nunca aconteça. Vocês têm carro aí ou não compensa? A gente não tem carro. Vai fazer agora 5 anos que a gente mudou para Londres e até pouco tempo atrás a gente não sentia a menor falta de ter carro. Na verdade, para andar em Londres, carro é difícil, é um transtorno, e como a gente mora em Londres mesmo, a gente não via muita necessidade. Depois da pandemia, a gente começou a sentir um pouco de falta de ter carro pra gente conseguir viajar pro interior e explorar mais o interior. Porque o que acontece? É um pouco de transtorninho, assim, pegar transporte pra ir pro interior, especialmente com criança. E às vezes uma cidade pequena não vai ter só aquela cidade pra conhecer, tu vai conhecer uma cidade do lado, alguma outra coisa também. E de transporte público, de trem ou de ônibus, já te deixa um pouco mais limitado. Não é tão confortável, eu acho, como ir de carro. Já tendo carro, a gente conseguiria conhecer mais as cidadezinhas do interior. Até hoje a gente não conseguiu explorar muito por causa disso, talvez também, por causa dessa dinâmica de pandemia também e de ter tido filho nesse meio tempo. Mas é uma coisa que a gente gostaria muito de fazer. A gente tá morando aqui há 5 anos, a gente só conheceu Brighton, Bournemouth na Inglaterra e Edimburgo na Escócia. A gente tá pensando agora em comprar um carro. Além disso, tem um agravante da gente não poder locar carro aqui depois de 1 ano que a gente tá morando. A gente tem carteira de motorista no Brasil, mas quando se muda pra cá, ela é válida por 1 ano só. Depois disso, a gente tem que fazer todo o processo de fazer carteira de motorista de novo. Quando começou a pandemia, a gente começou a sentir falta dessa possibilidade de pelo menos poder alugar um carro. E aí a gente tentou começar o processo, só que o processo estava muito demorado por causa da pandemia. E agora o Schiller finalmente conseguiu marcar a prova dele pra maio. E aí ele vai fazer prova. Eu ainda não marquei a minha. E a gente descobriu que depois de fazer a prova daqui, da carteira daqui, por 1 ano não pode alugar carro. Então a gente tá pensando em comprar um carro pra conseguir explorar melhor as cidades do interior, porque a gente tem uma ideia, talvez considerar mudar de Londres para alguma cidade menor, e a gente quer conhecer elas antes. Mas também é só uma ideia, a gente não sabe, isso é uma coisa de futuro. Enquanto isso, estamos em Londres e bem felizes. A ideia, se a gente encontrar uma cidade que a gente goste, é talvez mudar para lá, mas para isso eu preciso conhecê-las antes. Eu não tenho coragem de mudar para um lugar que eu nunca fui, que não conheço. Quer dizer, eu vim para Londres, né? Mas enfim, diferente, eu acho, nesse momento. Eu acho que eu queria uma decisão um pouco mais segura, um pouco mais... Não quero ter que ficar pipocando de um lugar pro outro com uma criança pequena. É isso, já respondi outra coisa, nem perguntaram se eu queria sair de Londres, nem quero sair de Londres. Por mim, eu continuava em Londres, na verdade. Mas Londres é muito cara, e aí isso faz a gente pensar em talvez ir pra uma cidade um pouco mais acessível, mas que seja perto de Londres, e a gente consiga usufruir Londres ainda, mas talvez não precisando gastar tanto. Tem vezes que a Alice não gosta de ser filmada, não quer ser filmada? Até hoje não. Quando eu falo pra ela em gravar vídeo, ela adora, acha legal. Quando eu falo pra fazer foto, ela gosta. Mas eu também não peço pra fazer muito. São raras as vezes que eu peço pra ela pra fazer. Geralmente ela sabe que eu gravo ela quando ela tá fazendo alguma coisa, eu começo a gravar, ela percebe e ela não liga, não se importa. Quando tem algum vídeo específico que eu quero fazer, eu pergunto se ela quer fazer, e ela até hoje todas as vezes diz que sim. Se por acaso ela disser que não, a gente não vai fazer. Tem várias outras perguntas que eu ainda queria responder, e aí pro vídeo não ficar muito longo, resolvi deixar para um próximo vídeo. Vou encerrar esse aqui por aqui. Se vocês quiserem saber mais, aguardem, se inscrevam no canal pra ver os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo.